Graça e paz, família Getsemane. Seja muito bem-vindo a mais uma Célula Get. É um prazer estar com você aqui durante mais uma semana e juntos nós vamos estudar a Palavra de Deus. Se você preferir, você também pode usar essa ministração e colocá-la na sua célula, se você ainda não se sentir seguro para ministrar, tudo bem. O mais importante é que a Palavra de Deus alcance cada casa desse estado e desse país. Amém? Aqui embaixo você pode conferir que nós temos uma playlist de algumas músicas que você pode usar na sua célula. Então, antes dessa ministração, coloque uma música, gere um ambiente de adoração, porque você já vai ouvir essa ministração com seu coração quebrantado, pronto para ser ministrado por Deus. Nossa ministração de hoje é dividida em duas partes. Eu vou ministrar a primeira parte nessa semana e semana que vem nós continuamos com esse mesmo assunto. Nós vamos falar hoje sobre o processo da frutificação. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida cristã? Nós vamos aprender aqui com Jesus. Ele usa realmente essa parábola para nos explicar como funciona o reino espiritual. Vamos ler juntos? Está lá em João 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Que bênção quando Jesus fala aqui sobre esse processo de frutificação e a nossa vida cristã. Se hoje você é alguém que crê em Jesus, que deseja viver pelos seus mandamentos, cumprir a sua vontade, aqui ele deixa bem claro que é necessário frutificar, dar muitos frutos. Mas o que significa isso? Vamos entender melhor essa analogia de frutificar. Aqui ele está falando de uma videira. Na verdade, aqui é um vinicultor, né? Uma pessoa que cultiva uma videira. Mas vamos usar a figura do agricultor que cultiva qualquer tipo de árvore para que possamos compreender melhor. E aqui nós podemos usar essa analogia para entender um pouco mais a nossa vida cristã. Olha só que interessante esse texto. Se você é um cristão, uma pessoa que deseja seguir os mandamentos de Jesus, seguir os passos de Jesus e deseja também alegrá-lo, aqui nós temos uma analogia da nossa vida cristã com a agricultura. Aqui, de fato, ele está falando de um viticultor. O que é um viticultor? É uma pessoa que cultiva uvas. E aqui ele traz essa analogia com a nossa vida terrena, a nossa vida com Cristo. E você pode perceber aqui no texto que ele fala de dois tipos de pessoas, aquelas que dão frutos e as que não dão. Então eu quero que você fique comigo até o final para você compreender melhor esse texto. Em primeiro lugar, vamos falar aqui do cristão que dá frutos. Olha o que a palavra de Deus diz, que todo aquele que dá frutos, ele vem e poda. Você entende o que é o processo da poda? É tirar alguns galhos que estão crescendo desordenados. Você já viu aquelas árvores bonitas que quando nós cortamos elas ficam mais bonitas ainda porque elas adquirem um formato melhor. Mas na poda o agricultor consegue ter mais frutos. Então muitas vezes na nossa vida cristã é preciso que Jesus faça a poda em nós. O que significa isso? Nos limpar, nos livrar de algumas coisas que estão atrapalhando que nós frutifiquemos. Então quanto mais frutos nós dermos, mais Jesus vai intervir na nossa vida. Quanto mais eu frutificar, sejam frutos espirituais, sejam frutos terrenos, quanto mais eu frutificar, mais Jesus vai poder intervir na minha vida e me transformar por completo. A poda pode ser vista até inicialmente como algo ruim. Você já esteve em alguma situação e você precisou sair e no primeiro momento o seu coração ficou triste, você sentiu aquela dificuldade, mas depois você percebeu que sair daquele lugar, sair daquela situação era projeto de Deus porque Deus tinha algo melhor para você. Então muitas
muitas vezes Deus está apenas nos podando para que possamos dar muitos outros frutos. Em segundo lugar, somos limpos pela palavra. Olha só o que diz lá no versículo 3. Ele falou assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Muitas vezes ficamos pensando como vai acontecer esse processo de poda na minha vida. Como eu vou frutificar? Como Deus vai me limpar para que eu possa dar muitos mais frutos? Através da palavra dele, você pode ser limpo para que você possa frutificar ainda mais. Muitas vezes a palavra de Deus nos traz confronto. Ela nos mostra situações da nossa vida que estamos errando, que precisamos acertar. Quando trazemos a palavra de Deus para a nossa vida, aí somos purificados. Estamos prontos para dar frutos permanentes. Quantas vezes você leu a palavra de Deus e depois se pegou em uma situação da sua vida que você precisava ser transformado, que você precisava mudar? Porque quando estamos ligados na videira, aí vamos para outra parte do versículo, estamos ligados em Jesus e através da palavra dele estabelecemos essa conexão. Estamos ligados a Ele, recebemos o alimento e assim somos purificados. Olha que bem! Então somos purificados através dessa palavra. Então eu te convido a mergulhar nessa palavra. Talvez você esteja até vivendo um momento da sua vida que você está sentindo assim, parece que você não frutifica em nada, não está conseguindo. Ai, pastora, parece que tudo que eu tento na minha vida não está dando certo. E eu quero te dar uma dica aí infalível. Esteja ligado com a videira verdadeira, porque quem frutifica é quem está junto de Jesus, quem está seguindo princípios. Eu sei que talvez nesse momento Deus tenha falado aí com você coisas que você precisa transformar. Então, estabeleça realmente essa ligação, peça forças para Deus, esteja próximo a Ele, porque você vai ser uma árvore muito frutífera. E no nosso terceiro ponto, estamos conectados à videira. Estamos conectados a Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 5. Vamos ler juntos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. E olha lá no versículo 7, vamos pular aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quantas vezes buscamos a Deus, buscamos coisas de Deus, mas não nos aproximamos dele. É necessário estar próximos a Ele. Devemos sim buscar as bênçãos, buscar coisas que nós sonhamos, mas principalmente, em primeiro lugar, buscar fazer a vontade de Deus. Não podemos olhar apenas para o milagre, precisamos buscar o dono do milagre. Um dia o apóstolo nos ensinou uma estratégia. Ele falou e eu achei aquilo muito legal porque eu comecei a usar na minha vida. Ele falou, nós devemos orar naquele momento que nós estamos acordando assim. Sabe aquela hora que você acabou de abrir o olho, já se ajoelha e ora? Porque nessa hora a nossa mente ainda não está 100% acordada e ela só lembra de engrandecer o nome de Deus. E ele falou isso, eu fiquei intrigada e fiz esse teste lá na minha casa. Comecei a orar, assim que eu abri os meus olhos, já me ajoelhava e orava. E é impressionante quando, como não estamos ligados nos problemas, nas dificuldades, nas necessidades, só lembramos de engrandecer o nome de Deus. Necessário engrandecer o nome de Deus, estar conectado com essa videira, abrir os nossos lábios para glorificar a Deus, para engrandecê-lo, para declarar quem Ele é na nossa vida. E quantas vezes pedimos coisas e achamos que os nossos pedidos não são respondidos, mas na verdade nós ainda não passamos essas fases de ir, olha só, como diz aqui no versículo, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Nós viemos de um mês aí que nós falamos muito sobre missões, de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E aí a gente vê, nós permanecemos em Deus, Ele permanece em nós e as palavras dele estão em nós. Então todas as vezes que nós abrimos as nossas bocas, a palavra dele estará nos nossos lábios. Não serão palavras ao vento, né? Não serão palavras vãs, mas serão palavras do próprio Deus. E aí sim, tudo quanto pedirem em meu nome, eu concederei. Isso é promessa para quem permanece nele e as palavras dele permanecem. Então olha que bênção. E eu recebo essa promessa para minha vida, recebo essa promessa para sua vida também, porque você vai ser um cristão que vai frutificar. Você recebe aí? Dá um amém, dá um glória a Deus, porque isso é uma palavra profética.
eu vou dar muitos frutos, seja dentro da minha casa, seja no meu trabalho. É impressionante como temos dificuldade de compreender que Deus tem sim alegria em nos ver frutificando em todas as áreas. Se você tem um sonho de ser uma pessoa que faz mestrado, doutorado, que quer se especializar numa área específica, muitas vezes dissociamos isso da nossa vida com Deus. Mas Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então, onde quer que você esteja, você ali está plantado junto à videira e você é um portador das palavras de Jesus. Então, Ele tem desejo sim que você frutifique. Se você é um pai, uma mãe de família e você hoje fica dentro da sua casa, você também será frutífero. As palavras que saem da sua boca serão palavras de bênção. Eu vejo muitas pessoas que às vezes são idosas, já têm seus netos, seus bisnetos e acham que o seu papel aqui já acabou. Se você está aqui na Terra, você pode ter mais de 100 anos, mas Deus ainda tem propósitos na sua vida. Ele quer que você seja frutífero, então frutifique onde você estiver. Seja bênção dentro da sua casa, com seus netos, com seus amigos, no seu grupo de amigos, de idosos, onde você estiver, independente da sua idade. Nós falamos muito aos jovens, temos o Move On, nossa rede de jovens aqui aos sábados, e conversamos muito com os jovens sobre isso. Eu quero dizer para você que se você está em Cristo, todo tempo é tempo de dar frutos. Parece até estranho. Aprendemos que a idade de dar frutos, de frutificar, é quando somos jovens apenas. Mas quando estamos em Cristo, estamos firmados, estamos ali sendo podados e cuidados por Ele, todo tempo é tempo de frutificar. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você, quanto mais frutífera uma árvore é, mais podada ela é. Então, muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade, parece que estamos ali sendo podados o tempo inteiro. Se você está sendo podado por Deus, se Deus está aparando algumas coisas, consertando algumas coisas, é porque você está dando frutos. Então não veja a poda como algo ruim. Se você teve que sair de um lugar até que você gostava, mas que não era o que Deus tinha para você, não veja isso como algo ruim. Se apegue às promessas de Deus, porque esse texto termina com uma promessa, dizendo que tudo quanto pedirmos, Ele nos concederá. Então receba aí essa promessa. Quero te convidar agora para um momento de oração. Ora aí na sua célula, coloca realmente diante de Deus. Peça para que Ele venha te fazer frutífero, independente da sua idade, independente da sua classe social, onde você já chegou. Deus ainda nem te deu os teus melhores frutos. Você crê? Tchau, Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima segunda-feira.